Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre insônia. Em tempos de pandemia, muitas pessoas têm sofrido com insônia, com ansiedade, muitas vezes até com depressão. O estresse emocional afeta demais. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre insônia e como devemos fazer para vencê-la. Então, o que é a insônia? A insônia é o distúrbio do sono, é a dificuldade que nós temos em adormecer. Observa-se que 40% dos brasileiros sofrem de insônia. E quando se tem insônia, nós vamos ter uma diminuição da concentração mental. Então, no dia seguinte, aquela sensação de acordar cansado, dor de cabeça, muitas vezes impaciência, ansiedade. E quais são os tipos de insônia? Nós temos a insônia transitória, a insônia aguda e a insônia crônica. A insônia transitória, quando essa insônia dura menos de que 4 semanas e geralmente ocorre por eventos isolados, então a pessoa fica prejudicada porque ou teve perda de um ente querido, ou ela está ansiosa por uma viagem, ou com problemas no relacionamento, na escola, no trabalho. Então, isto é uma insônia transitória. Nesse caso, a pessoa demora para pegar no sono, ela fica acordada horas antes de cair no sono. Então, isto é uma insônia transitória. O que é uma insônia aguda? É uma insônia a curto prazo, costuma durar de 4 a 6 semanas, geralmente por problemas emocionais um pouco mais intensos, ou o estresse no trabalho. Então, a pessoa tem baixa energia, muitas vezes dores de estômago, enxaqueca, diminuição da concentração mental. E a insônia aguda, ela passa quando o estresse termina. No caso da insônia crônica, é aquela que afeta o sono por mais de que 6 semanas. Então, as noites inteiras são de agitação, tem uma dificuldade para conseguir adormecer e demora muito para o paciente pegar no sono. Ou o paciente acorda muitas vezes e mais cedo do que ele consegue acordar. E depois que ele se deita novamente, ele não consegue voltar a dormir. Na insônia crônica, ela pode ser devido a uma série de fatores. Pode ser ao excesso de atividade antes de dormir, pode ser causada por uma depressão, por uma ansiedade, por um quarto que é ruidoso, ou seja, quando o quarto tem muito barulho, quando o colchão não é confortável, quando se tem muita claridade no quarto. Muitas pessoas têm hábito de deixar a televisão ligada, celular ligado, celular debaixo do travesseiro. Então, isto pode afetar o sono. É importante na insônia crônica que o paciente se autoconheça. Por quê? Quando a gente tem um autoconhecimento, é uma arma importantíssima para que combatamos a insônia. No caso, por exemplo, de ansiedade e de depressão, é interessante que haja um acompanhamento psicológico e a medicação usar estritamente se houver necessidade. Então, é importante que sempre você consulte o seu médico e não se automedique. Sabe-se hoje que 30 a 40% da população, em alguma fase de sua vida, já sofreu de insônia. Essas alterações no meio ambiente são importantes para melhorar o sono. Então, quando a gente fala em higiene do sono, é importantíssimo para que a gente corrija a insônia.
Então, é importante, na higiene do sono, que tenhamos um colchão confortável, um ambiente escuro, um quarto sem ruídos, sem celular no quarto, sem televisão ligada e uma temperatura agradável. À noite, não se deve tomar café, ou seja, alimentos com cafeína não devem ser ingeridos antes de você ir deitar. E também tem pessoas que têm hábito de irem à academia à noite. Então, muitas vezes, o sono se torna prejudicado com exercícios físicos praticados à noite. Agora, quais são as 10 causas principais no aparecimento da insônia? Em tempos de pandemia, a gente sabe que essa doença tem afetado muitas pessoas. Por quê? Porque é a ansiedade, é a tensão, é o desconhecimento do que vai se acontecer. Então, essas causas, principalmente a ansiedade, é muito importante quando se tem insônia, se detectar o porquê dessa ansiedade e se tratar. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, principalmente à noite. Tem pessoas que têm hábito de ficar muitas horas na televisão, ou no computador, ou no celular à noite. Então, isto leva à insônia. O consumo de cafeína, nicotina, álcool e algumas drogas ilícitas podem levar à insônia. Depressão. Muitas pessoas deprimidas são portadoras de insônia. Então, é importante que o médico trate a sua ansiedade, a sua depressão ou algum problema psiquiátrico que eventualmente apareça durante essa pandemia, problemas psicológicos, estresse, ansiedade, tensão, alterações hormonais também são muito importantes. Então, pacientes tanto na andropausa, ou seja, a menopausa masculina e a menopausa feminina, ou seja, a andropausa e a menopausa, podem, devido às alterações hormonais, levarem à insônia. Como eu disse no início, a prática de exercícios à noite também pode afetar o sono. E também dores crônicas. Muitos pacientes que têm dores, por exemplo, a fibromialgia, que é uma dor crônica constante, pode levar também às noites mal dormidas, aquele sono não reparador. E também, quando se fala em insônia, a gente tem que saber que no dia seguinte, o dia a dia do paciente que tem insônia é um dia com cansaço, com mau humor, com baixo teor de energia, ou seja, a concentração mental é péssima, desempenho escolar é muito ruim, o desempenho no trabalho também, ou seja, uma noite mal dormida leva a uma série de problemas. Então, o estresse, a ansiedade e a depressão são as 3 causas principais e mais comuns de insônia. Agora, a pessoa que tem insônia, ela pode ter algumas doenças também associadas. Por exemplo, quem tem alterações no trato urinário, ou seja, aquele paciente que acorda várias vezes à noite para urinar. Então, esse paciente pode ter insônia também. Pacientes portadores de artrite, de insuficiência cardíaca, de doenças pulmonares, pacientes portadores de doenças mais graves como câncer também, doenças do refluxo gástrico, ou seja, quando se tem refluxo, que a pessoa às vezes vomita dormindo, então isso pode afetar o sono também. Alterações da tireoide. Sabe-se que o hipotireoidismo, o paciente tem muito sono, porém, no hipertireoidismo, naquela pessoa agitada,
com hipertireoidismo, com aumento dos níveis de hormônios tireoidianos, vai ter insônia. Alterações da tireoide. Então, quem tem também tumores de tireoide, nódulos, podem ter também insônia. E acidente vascular cerebral. Quem teve um derrame cerebral pode ser portador de insônia, assim como também pacientes com Parkinson, com doença de Alzheimer, podem ter insônia. Quem tem o hábito de fazer o uso de cafeína, nicotina, álcool, principalmente no período noturno, para que se tenha um bom sono, é importante abolir esses hábitos. Então, comer muito tarde, tem pessoas que têm hábito de jantar à meia-noite, meia-noite e meia, e comer pratos copiosos, pratos volumosos, isto leva à insônia também. Por quê? Porque o cérebro, ele tem que digerir aquela, como se diz, a pessoa teve uma alimentação muito grande. Então, o estômago rouba muito oxigênio para fazer e muito sangue para fazer a circulação. Então, nesse período, nós temos que evitar de comer muito tarde para que a gente melhore o sono. A insônia, ela pode piorar com a idade. Então, piora com a idade na fase da menopausa, quem tem apneia do sono e também a síndrome das pernas inquietas. Então, tem pessoas que têm o hábito de, quando se deitam, ter que movimentar bastante as pernas para que elas consigam pegar no sono. Então, a síndrome das pernas inquietas também piora o sono. Mulheres em período de gestação, na gravidez. Na gravidez pode ocorrer insônia, mas essa insônia é temporária. Não é uma insônia nem aguda e nem crônica, ela é temporária. Passou o período de gestação, o sono volta ao normal. TPM, tensão pré-menstrual. É muito comum, nesse período, ocorrer a insônia. Pessoas que trabalham à noite ou viajam muito, elas também podem ter insônia. Então, a gente observa que aquelas pessoas que têm insônia, elas podem ter também uma carência de 5-hidroxitriptofano. Então, essa substância, ela é uma substância obtida pelo nosso organismo a partir do triptofano, que é um dos aminoácidos essenciais para que devem ser obtidos através da nossa alimentação. Porém, quando não são produzidos pelo nosso organismo, quando se tem a carência do 5-hidroxitriptofano, nós vamos ter períodos de insônia. Por quê? Porque o 5-hidroxitriptofano, ele se converte em serotonina. Essa serotonina é um neurotransmissor que está diretamente relacionado ao controle do sono, do apetite, do humor. Como eu disse no início do programa, quando se tem uma noite mal dormida, a tendência de se ter uma diminuição da concentração mental e também ter períodos de mau humor é muito comum. Então, observe-se também que pessoas que trabalham em períodos noturnos, que não têm um sono adequado, elas têm maior quantidade de peso, ou seja, elas têm tendência a aumentar o peso, porque está também diretamente relacionada ao hormônio neurotransmissor, diretamente ao controle do sono, do apetite e do humor. Então, quando se tem carência de serotonina, nós temos uma tendência maior à depressão e à ansiedade. Observa-se que as pessoas obesas, elas geralmente têm mais ansiedade de doces e, consequentemente, muito provavelmente,
uma diminuição dos níveis de serotonina. O 5-HTP, ele se converte na melatonina, que é um regulador do sono, e também na serotonina. Então, quando a gente tem carência do 5-hidroxitriptofano, nós temos tendência à insônia. Então, a 5-hidroxitriptofano, ela é uma substância importantíssima para melhorar a ansiedade, o humor, o sono e até crises de enxaqueca. Então, quando a gente tem os níveis de serotonina adequado, nós temos melhor concentração mental, melhor disposição física e nós temos uma tendência maior de perder peso. Então, o sono está diretamente ligado também ao peso. Então, quando a gente diz em melhorar o humor, melhorar a ansiedade, a tensão, a perda de peso, as enxaquecas, isto tudo está relacionado à qualidade do sono. Então, você que ligou o rádio agora, programa Corpo, Vida e Saúde, se você perdeu o início do programa, não se preocupe, você vai achar o nosso programa na íntegra no YouTube, no Corpo, Vida e Saúde, doutora Maria Aparecida Paulino Pessoa. Então, no YouTube, você vai ter o programa na íntegra. E o nosso programa, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir do meio-dia. Então, é um programa que tem o intuito em levar qualidade de vida, em levar conhecimentos de uma forma fácil, de uma forma tranquila, para que todas as pessoas indistintamente entendam de uma forma simples e clara. Então, o 5-hidroxitriptofano, ele é um precursor da melatonina e da serotonina. Então, nós estamos falando sobre insônia e como melhorar a insônia. Acredita-se que o 5-hidroxitriptofano, quando ingerido após as refeições, ele melhora também a saciedade. Então, hoje existem moduladores do sono. Esses moduladores, eles reduzem o tempo de latência e aumentam a eficiência do sono, aumentam a atividade das ondas cerebrais, as chamadas tipo alfa. Então, é importante, quando a gente faz o uso de moduladores do sono, que haja uma neutralização de citocinas inflamatórias, ou seja, aquilo que melhore o nosso estresse e, consequentemente, melhore a nossa parte cognitiva. O que é a parte cognitiva? É aquela parte que está relacionada à memória, à concentração mental. Então, com isto, quando a gente promove o sono com qualidade, nós vamos ter os níveis de serotonina e melatonina adequadamente. Então, aquelas substâncias que são moduladoras do sono, elas mantêm os níveis dessas duas substâncias, que são a serotonina e a melatonina, e aumentam também os níveis de uma substância chamada GABA. E o que essa substância faz no nosso organismo? Ela promove o relaxamento, o efeito de relaxamento. Porque quando a gente dorme, a gente tem que ter um relaxamento, a gente tem que ter os níveis nas ondas alfa adequadamente. Então, quando se tem um grande impacto na atividade das ondas alfa, aumentam os níveis de dopamina e auxilia-se no foco. Então, a gente melhora o humor e melhora também os sentimentos de felicidade. Você observa que quando você dorme bem, você tem sensação de bom humor, sensação de felicidade, sensação de equilíbrio, uma sensação de
concentração física e mental adequada. Por quê? Porque os nossos marcadores do sono, os nossos moduladores do sono estão adequados. Então, quando a gente aumenta também os níveis de uma substância chamada glicina, que ela tem as propriedades semelhantes ao GABA, vai também melhorar os níveis de dopamina. Então, as ondas alfa, quando você faz o exame, e as ondas alfas, elas são conhecidas para identificar o estado de relaxamento do nosso organismo, e que seria mais ou menos semelhante quando você faz a meditação. Então, quando você faz a meditação, você está fazendo com que haja um relaxamento no seu organismo. Esse relaxamento, ele é extremamente importante para que você tenha qualidade de vida. O relaxamento é importante para diminuir os níveis de estresse, de ansiedade, e também é muito importante que sempre a gente ingira substâncias antioxidantes. Por quê? Essas substâncias antioxidantes, elas neutralizam as citocinas chamadas de inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas estão diretamente relacionadas ao estresse oxidativo. Então, essas substâncias que melhoram a produção do triptofano faz com que a gente tenha os níveis de serotonina adequados e, consequentemente, serotonina e melatonina adequada no nosso organismo vai fazer com que a gente evite distúrbios do sono. Então, é muito comum em idosos e pessoas na menopausa ou na andropausa terem insônia, até pela diminuição dos níveis de serotonina. Por isso que quando a gente diz que é importante que a gente mantenha os níveis de serotonina no nosso organismo para que haja uma produção adequada também de melatonina e, consequentemente, o nosso organismo funcione normalmente. Quando a gente diz em funcionamento do nosso organismo, nós estamos dizendo na qualidade de vida, na concentração mental, na diminuição do mau humor, na melhora da ansiedade, do estresse, ou seja, tudo isso faz com que a gente tenha qualidade de vida. E também não tenhamos depressão, porque se você vai ficando 1 noite, 2 noites, 3 noites sem dormir, ao longo do tempo você tende a ter períodos de ansiedade, de depressão, de estresse, diminuição da concentração mental, o seu rendimento no trabalho já não é mais o mesmo. Então, o sono é primordial para que tenhamos qualidade de vida. Você que quiser entrar em contato conosco, pode estar entrando no YouTube, no programa Corpo, Vida e Saúde, doutora Maria Aparecida Paulino Pessoa, ou estar entrando em contato pelo telefone para alguma dúvida, 11 21 14 6160. Então, 0, operadora 11 21 14 6160. Ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 98150 4888. 0 operadora 11 98150 4888. O nosso programa acaba por aqui e estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 12 horas, com o programa Corpo, Vida e Saúde. Um beijo grande no coração de todos vocês e até lá!